A China tem sido um fenômeno de crescimento econômico e industrial, com o PIB do país crescendo acima de 10% desde meados da década de 70. O país se tornou um gigante do comércio mundial e tem inundado países com seus produtos que custam menos para produzir por conta da mão de obra barata do país. Muitos afirmam que a mão de obra chinesa trabalha em analogia à escravidão. A China tem aumentado sua zona de influência global, principalmente na Ásia e na África, onde o país tem investido em infraestrutura de países pobres. Com o segundo maior PIB do mundo, a China hoje é o grande player que disputa com os Estados Unidos o posto de maior potência do mundo. Mas há algo muito sinistro na história da China, que o governo chinês tenta impedir que sua população tenha acesso. Ocorreu na China um dos maiores crimes contra a humanidade da história do mundo. Não é exagero, os números são colossais e nós mostraremos a seguir. A Grande Fome de Mao, também conhecida como Grande Fome Chinesa, foi um período de fome e morte em massa na República Popular da China durante o mandato de Mao Zedong como líder do país entre os anos de 1958 e 1962. A fome causada por políticas governamentais fracassadas, incluindo um grande salto adiante que buscava acelerar a industrialização e modernização da China através de coletivização agrícola e de outras medidas. As políticas econômicas implementadas pelo governo chinês na época levaram a uma produção insuficiente de alimentos, ao mesmo tempo em que a população crescia rapidamente. As autoridades chinesas também confiscaram e redistribuíram os estoques de alimentos, em muitos casos deixando as pessoas sem comida suficiente para sobreviver. Estima-se que entre 20 e 45 milhões de pessoas morreram de fome e doenças relacionadas durante a Grande Fome de Mao, tornando-a um dos piores desastres humanitários da história moderna. A fome também teve um impacto duradouro na economia, política e cultura da China, afetando gerações subsequentes de chineses. Durante a Grande Fome de Mao, a situação se agravou rapidamente à medida que as políticas do governo chinês resultaram em uma crise alimentar generalizada. Mao Zedong e seus seguidores promoveram a ideia de que a China poderia se tornar autossuficiente em alimentos por meio da coletivização agrícola e da industrialização acelerada. No entanto, essas políticas provaram ser desastrosas. As terras agrícolas foram coletivizadas, forçando os camponeses a abandonarem suas propriedades e se juntarem às grandes fazendas coletivas conhecidas como comunas. A produção agrícola diminuiu drasticamente devido à falta de incentivos econômicos para os camponeses e à má gestão das comunas. Além disso, o governo chinês implementou o Grande Passo Adiante, que incentivava a produção de aço em pequenas siderúrgicas rurais improvisadas. Isso levou à realocação de mão de obra agrícola para as indústrias, resultando em uma diminuição ainda maior na produção de alimentos. Enquanto isso, o governo chinês exagerava nos números de produção agrícola, relatando colheitas recordes, mesmo quando a escassez de alimentos era evidente. Esses relatórios falsos levaram a uma alocação inadequada de recursos e às políticas governamentais que ignoravam a realidade da fome iminente. A fome começou a se espalhar rapidamente, especialmente nas áreas rurais, onde a escassez de alimentos era mais severa. As pessoas passaram a comer folhas, cascas de árvores, insetos e até mesmo cadáveres humanos em uma tentativa desesperada de sobreviver. A maior desnutrição generalizada levou a uma maior vulnerabilidade a doenças e a uma alta taxa de mortalidade. A situação piorou ainda mais devido à política do governo de confiscar alimentos das áreas rurais para alimentar as populações urbanas e para a exportação. Isso deixou os camponeses sem nada para comer, resultando em uma espiral descendente de fome e morte. Apesar das evidências crescentes da fome e da crise alimentar, o governo chinês continuou negando a extensão do problema e suprimiu qualquer informação contrária à narrativa oficial. Aqueles que relatavam a fome eram frequentemente perseguidos e rotulados como contra-revolucionários. Somente no final de 1961 e no início de 1962, após anos de negação, o governo chinês admitiu oficialmente
claramente a existência da fome e tomou algumas medidas para mitigar a crise. No entanto, a fome já havia causado um número inimaginável de mortes e deixado um impacto profundo e duradouro na sociedade chinesa. A Grande Fome de Mao representa um dos episódios mais sombrios da história da China contemporânea. Suas consequências foram sentidas por décadas, com impactos na saúde, na economia, na confiança no governo e na estrutura social do país. A Grande Fome de Mao foi uma tragédia de proporções catastróficas. Além da falta de alimentos, a escassez de recursos básicos como água potável e combustível agravou ainda mais a situação. As pessoas enfrentaram condições de vida desumanas, com o colapso geral da infraestrutura e serviços básicos. As medidas tomadas pelo governo chinês para controlar a crise foram insuficientes e muitas vezes ineficazes. A propaganda oficial continuava a promover a ideia de que a China estava progredindo em direção ao socialismo, que a fome era um preço inevitável a ser pago pelo avanço revolucionário. Enquanto isso, milhões de pessoas morriam de fome. A fome teve um impacto desproporcional sobre os grupos mais vulneráveis da sociedade chinesa. Crianças, idosos e doentes foram particularmente afetados, pois eram os mais suscetíveis à desnutrição e às doenças resultantes dela. A resposta internacional à Grande Fome de Mao foi limitada devido à falta de informações precisas e ao isolamento do país na época. No entanto, até hoje o governo chinês mantém restrições e censura no acesso às informações sobre a fome. A Grande Fome de Mao deixou um legado duradouro de trauma e desconfiança na China. Por muitos anos, o assunto foi um tabu e não era discutido abertamente. Apenas nas últimas décadas, houve uma maior abertura para discutir e investigar eventos desse período sombrio da história chinesa. É importante lembrar e aprender com a Grande Fome de Mao, para evitar repetições de erros similares no futuro. A fome é uma tragédia evitável e a garantia de segurança alimentar e o respeito pelos direitos humanos são fundamentais para prevenir crises humanitárias de tal magnitude. Se você gostou do nosso trabalho, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os novos conteúdos e compartilhe com seus amigos. Agradecemos muito pelo seu apoio e até os próximos vídeos.